Abra sua Bíblia comigo então, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, Lucas 9, a partir do verso 28, Lucas 9, 28, e nós faremos a leitura até o verso 45, a parte A do verso 45, esse é um dos capítulos mais emocionantes no ministério de Jesus, a sua transfiguração. Está escrito assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. Até aqui. Meus amados, esse texto apresenta-nos 3 quadros, 3 painéis, 3 realidades. Nós encontramos aqui o tipo de espiritualidade dos 3 discípulos que subiram o monte com Jesus: Pedro, Tiago e João. No segundo painel, os 9 discípulos que não subiram ficaram ao sopé do monte, rodeados por uma grande multidão. E o terceiro painel é a própria pessoa de Jesus Cristo. Nós poderíamos categorizar a espiritualidade de Pedro, Tiago e João, os que subiram ao monte, como a espiritualidade do monte. Poderíamos definir a espiritualidade dos 9 que ficaram como a espiritualidade do vale. Na espiritualidade do monte, os discípulos
veem grandes milagres, 4 grandes milagres, mas eles estão desprovidos de entendimento espiritual. Então eu vou definir esse primeiro painel, esse primeiro quadro, como a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Vamos definir a espiritualidade do vale, porque Marcos, no relato paralelo deste, nos informa que aqueles discípulos estão discutindo com os escribas, e por isso estão sem poder. Então vou definir o segundo painel como a espiritualidade do vale, da discussão sem poder. E vamos agora finalmente olhar para o terceiro painel, para Jesus. E a vida dele, a espiritualidade dele é caracterizada por 3 aspectos. Primeiro, oração. Segundo, obediência. Terceiro, poder. Convido vocês nesta noite, portanto, a olhar comigo esses 3 painéis. Então vamos ao primeiro painel, Pedro, Tiago e João, a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. A primeira pergunta que tem que ser feita é: por que esse texto aparece na Bíblia? Qual o propósito? E se você olha o contexto, uma semana antes, Jesus pela primeira vez comunica aos seus discípulos algo espantoso para eles: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eu preciso subir para Jerusalém para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. Isso chocou de tal maneira o apóstolo Pedro, que ele chama Jesus à parte, passa a reprovar Jesus, dizendo: tem piedade de ti mesmo, isso nunca pode te acontecer. E Jesus olha e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço. Não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. E em face da tristeza dos discípulos, Jesus então dá para eles um antepasto, um antegosto do céu, e mostra que a cruz precede a glória, e que a glória só é possível por causa da cruz. Então Jesus pega exatamente o Pedro, o Tiago e o João, e sobe para aquele alto monte com o propósito de orar. Entretanto, enquanto Jesus ora, o Pedro e o Tiago e o João se agarram no sono, porque o que dá prazer para Jesus dá cansaço neles, o que é o deleite de Jesus dá sono neles. E enquanto Jesus ora, diz o texto que o rosto dele resplandece como o sol, as vestes dele se tornam brancas como a luz. E Marcos nos dá uma informação mais parecida com a gente, dizendo que nenhum lavandeiro da terra, nenhuma lavanderia, por mais cuidadosa, jamais poderia alvejar uma roupa daquele jeito. E diz a Bíblia que enquanto Jesus está ali com a Shekinah de Deus refletida no seu rosto e nas suas vestes, aparece em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém, Moisés e Elias. E então os discípulos começam a ver milagres, e eles veem 4 milagres. Primeiro milagre: Jesus é transfigurado na presença deles. Segundo milagre: Moisés e Elias aparecem em glória conversando com Jesus sobre a sua partida. Terceiro milagre: uma nuvem luminosa os envelopa. Quarto milagre: de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E não obstante os discípulos estarem vendo milagres,
eles estão desprovidos de entendimento espiritual. E aqui, irmãos, quebra de certa forma um paradigma do pensamento contemporâneo, porque o imaginário que se tem hoje é o seguinte: se eu conseguir contemplar mais milagres, eu vou crer mais. Isso não é verdade, isso não tem base bíblica, porque a fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Preciso, entretanto, afirmar que nós cremos em milagres, que nós pregamos sobre milagres, que nós oramos por milagres, que nós precisamos desses milagres. Porém, é preciso também dizer que o milagre não é a essência do Evangelho. Se você notar comigo, no topo desse monte tem 3 gerações representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos discípulos. Leia sua Bíblia e você verá que essas foram as 3 gerações que mais viram milagres na história da humanidade. Leia de novo, e você verá que, inobstante essas 3 gerações terem sido as gerações que mais viram milagres na história da humanidade, foram as 3 gerações mais incrédulas da história da humanidade. Então, caracterizamos isso como a espiritualidade do êxtase. Estão pisando num terreno sobrenatural. A Shekinah de Deus desceu, a glória de Deus se manifestou, o céu desceu à terra. Mas apesar disso, esses discípulos estão desprovidos de entendimento. E do que eles estão desprovidos de entendimento? Primeiro, eles não discernem a centralidade da pessoa de Jesus. Quando Pedro, sem saber o que estava falando, disse assim: mestre, bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. O que eu acho incrível no Pedro, é porque ele achava que ele estava no controle da situação, mesmo sem saber o que estava falando. E ele não sabia o que estava falando, porque estava falando uma bobagem. Que bobagem? Ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens. Jesus é único, Jesus é absoluto, Jesus é singular, Jesus é incomparável, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da pessoa de Jesus. Segundo, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da missão de Jesus. Chama a sua atenção para o verso 31. E a pergunta é: qual foi a pauta da conversa de Moisés e Elias com Jesus? Sobre o que conversaram? Qual foi o assunto que trataram no topo daquele monte? O verso 31 responde: conversaram sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida aí no grego é êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. O que significa isso? Significa que a partida de Jesus para Jerusalém, para ser crucificado, que a cruz foi o nosso êxodo. O que o êxodo representou para Israel, a libertação da escravidão, o que Cristo fez na cruz foi o fato que nos libertou. Foi na cruz que Ele quebrou as nossas algemas, foi na cruz que Ele interrompeu o nosso cativeiro, foi na cruz que Ele nos tornou verdadeiramente livres. Então Jesus desce do monte, e então Jesus cura o menino endemoniado, e diz o verso 43, que quando Jesus cura o menino endemoniado, aquela multidão ficou maravilhada do quanto Jesus fazia.
E aí aparece algo estranho no texto, porque diante da admiração, do espanto, do poder de Jesus, Jesus se volta para os discípulos e fala algo que parece que está fora do contexto. Jesus diz para eles assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Em outras palavras, preste atenção, preste atenção. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entenderam isto. O que Jesus está fazendo? O que está acontecendo aqui, irmãos, é a mesma coisa que aconteceu em João 6. O que aconteceu em João 6? Jesus multiplicou pães, Jesus multiplicou peixes, Jesus alimentou uma multidão de 12.000 pessoas e sobrou ainda, com uma receita de apenas 5 pães e 2 peixes. E quando Jesus termina de fazer esse milagre, diz a Bíblia, que Jesus dá uma ordem para os discípulos dele: entrem no barco e voltem para casa. Por que Jesus não deixou que os discípulos ficassem com ele para despedir as multidões? Por que Jesus tira os discípulos de cena e não permite que os discípulos fiquem com ele para despedir as multidões? João 6 responde: é porque aquela multidão que recebera o milagre vem para arrebatar Jesus para fazê-lo rei, um Messias político, apenas um operador de milagres. E Jesus não queria que os seus discípulos fossem tentados com essa cosmovisão, que eles fossem seduzidos por essa agenda de olhar para ele apenas como um operador de milagres e não como o Salvador do mundo. Agora, mais uma vez, essa multidão aqui, ao ver o milagre de Jesus curando o menino endemoniado e libertando aquele menino e entregando ao seu pai, está maravilhada, os discípulos inclusive. E Jesus olha essa admiração, como os discípulos também embarcando naquela canoa furada, de olhar para ele apenas como operador de milagres e não como salvador do mundo. Então Jesus se dirige aos discípulos: olha, prestem bem atenção, presta atenção, fixai nos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está dizendo? Não pensem vocês, não pensem vocês que eu desci do céu apenas para operar milagres. Não pensem vocês que esta é a minha agenda principal. Entendam vocês que eu desci do céu para morrer na cruz, e é para a cruz que eu estou indo, e ninguém vai mudar a minha agenda, e ninguém vai me tirar dessa rota. É para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que vai ser o êxodo de vocês, é lá na cruz que o cativeiro de vocês vai acabar. Mas está escrito, verso 45: os seus discípulos, entretanto, não entenderam isto. Vendo milagres, mas sem saber quem é Jesus. Vendo milagres, mas sem saber o que Jesus veio fazer. Mas em terceiro lugar, eles estão vendo milagres, mas não discerniram a centralidade da missão deles. Quando Pedro disse assim: ô mestre, bom estarmos aqui, nós vamos fazer 3 tendas, olha, uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. E ele nem está querendo tenda não, mas o que ele está dizendo é mais ou menos o seguinte: ô Senhor, esse lugar aqui é bom demais, esse monte aqui o ar é rarefeito, aqui não tem gente sofrendo, aqui não tem gente doente, aqui não tem gente endemoniada, aqui não tem crise, aqui o céu desce à terra, aqui milagre acontece. O negócio é o seguinte: nós vamos ficar por aqui mesmo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nos leva para o monte é para recarregar as nossas baterias, mas o nosso ministério acontece lá no vale.
É lá que tem gente sangrando, é lá que tem gente sofrendo, é lá que tem gente doente, é lá que tem gente endemoniada, é lá que vamos exercer o nosso ministério. Aqui você vem recarregar as baterias, mas é lá na sua empresa, é lá nos seus negócios, é lá na sua parentela, é lá na sua escola, é lá no hospital, é lá na rua, é lá no convívio com as gentes que você vai exercer o seu ministério. Espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento. Vamos descer para o monte agora? Vamos descer do monte agora? Vamos ver os 9 que ficaram no sopé do monte. Os 9 que ficaram também não oraram, também não jejuaram, também não exerceram fé, também não libertaram os cativos, também estavam fracassados, eles não puderam. Agora Marcos, no relato dele, nos dá a chave hermenêutica, a chave de interpretação. Porque lá em Marcos, no relato paralelo deste, somos informados que os escribas começaram a discutir com os discípulos. E quando Jesus desce do monte, Jesus critica os escribas. O que vocês estão discutindo com esses discípulos aí? E aí o que acontece? Em vez daqueles 9 fazerem a obra, eles estavam discutindo a obra. E amados irmãos, esse é um truque do diabo para nos desviar do foco. Porque tem espaço para discutir a obra, é claro. Nós que passamos por um seminário, estudamos uma matéria chamada apologética, a defesa da fé. Nós temos que dar razão da esperança que é em nós. Agora preste bem atenção, Deus não nos chamou para discutir a obra, Deus nos chamou para fazer a obra. Nós temos que ter muito cuidado, porque os críticos da obra vão querer discutir conosco a obra, vão querer nos tirar do foco, vão querer nos tirar do campo de trabalho, e vão querer tomar todo o nosso tempo e ocupar toda a nossa agenda discutindo a obra, em vez de fazermos a obra. E porque os discípulos estão discutindo a obra, em vez de fazer a obra, eles estão desprovidos de poder para socorrer os necessitados. Agora preste atenção, enquanto os discípulos discutem a obra, com os críticos da obra, o diabo trabalha. E o diabo trabalha, irmãos, com requinte de crueldade, porque esse menino é filho único. Leia os evangelistas e você verá que o diabo entra nele, joga-o por terra, joga-o na água, joga-o do fogo para o matar. E o menino ri os dentes, e dificilmente o demônio deixa sem antes machucá-lo e quebrá-lo todo. E eu fico imaginando, pastor Joel, que quando aquele pai ficou sabendo que os discípulos de Jesus estavam na área, um suspiro de esperança brotou no seu coração, e disse: agora os homens de Deus chegaram, agora eu vou encontrar a solução para o meu problema, agora o meu filho vai ficar liberto. E quando apresentaram o menino para aqueles discípulos, diz a Bíblia que eles não puderam. Isso produziu decepção no coração do pai. E quando Jesus desceu do monte, o pai comunicou para Jesus: olha, eu apresentei o meu filho para os teus discípulos, mas eles não puderam. E aí é Jesus quem solta um suspiro de angústia: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Agora nota, enquanto os discípulos discutem, o diabo atormenta um menino. E quando o pai vai perguntar, quando Jesus vai perguntar para o pai: desde quando esse menino está assim? O pai respondeu: desde a sua infância. Sabe o que é mais grave?
é que a palavra grega que aparece para a infância lá é brefos. E sabe o que é brefos? Descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. Você já pensou um bebê esquisito? Já pensou o que é a mãe amamentando uma criança, um bebê, e de repente o bebê olha para a mãe com um olhar estranho? Você já pensou o que é uma criança brincando com seus coleguinhas, de repente o espírito entra nela e ela sai desesperada e joga-se no fogo, alguém tem que pular lá, senão ele se queima todo? Ou ele está brincando com os coleguinhas, de repente ele sai correndo e pula na água, alguém tem que pular lá, senão ele morre afogado? Você já pensou o tormento desse pai, o tormento dessa família, o desespero que existe dentro dessa casa? Notinha de rodapé. Vocês não acham que existe alguma coisa estranha hoje no mundo lúdico das crianças? Que as mentes que fabricam desenhos, jogos, brinquedos, filmes infantis, tem muita coisa esquisita, muito ocultismo, muita violência, incompatível com a idade infantil. Vocês já perceberam que existe hoje uma espécie de agenda programática para atingir as crianças? Para capturar a mente das crianças, para confundir a mente das crianças. Existe, irmãos, mais do que uma inteligência humana por trás disso, existe também uma ação demoníaca. Eu estava pregando há 2 anos num país, não vou falar o nome do país, e quando eu cheguei, uma irmã me procurou, abatida, frustrada, e disse: pastor, eu estou muito triste hoje. Eu falei: o que foi? Ela disse: o meu filho, 5 anos, foi à escola hoje pela primeira vez. E quando meu filho chegou na escola hoje, pela primeira vez, o professor do meu filho o chamou à parte, o levou para um local que só ele e o professor estavam presentes, e disse para o meu filho assim: hoje você escolhe se você quer ser um menino ou uma menina. Primeiro dia de aula. E eu pergunto: com que propósito um professor faz isso com uma criança de 5 anos? Para que confundir a mente dela? Há muitas crianças hoje, irmãos, que estão sendo vítimas de forças espirituais perversas. Permita-me um exemplo. Eu estava começando meu pastorado, pastor Joel, em Vitória, no Espírito Santo. Uma senhora da alta sociedade, convertida a Cristo, estava na igreja, foi batizada, foi discipulada, e ela tinha uma criança de 3 anos, e um dia ela caminhava pelas ruas de Vitória com essa criança de 3 anos no colo, e ela cantarolava um cântico espiritual. De repente, a criança no seu colo desfigura o rosto e começa a falar blasfêmias e impropérios contra o nome de Jesus. A mãe, perturbada, pensou que se tratava de um surto psicótico, e dali da rua mesmo levou a criança para um psiquiatra. Examinaram de todos os modos e meios e não constataram nenhum problema. A mãe, desesperada, me liga e diz: pastor, eu preciso de ajuda. E diz: traz a sua filha aqui. E ela entrou no meu gabinete pastoral, eu estava sentado lá de cada mesa, ela sentada lá de lá da mesa, com a criança no colo, e eu falava com a mãe, e a criança me olhava com um olhar pesado. Quando eu comecei a falar do nome de Jesus, essa criança salta do colo da mãe,
e começa a serpentear no carpete do escritório como uma serpente, falando blasfêmias horríveis. E eu repreendi aquele espírito maligno. A criança ficou livre. E eu perguntei para a mãe: me conta um pouco mais sobre a história dessa criança. E ela me disse: pastor, o meu marido era um homem envolvido com ocultismo. E quando eu estava grávida, ele consagrou este bebê, esta criança, para os espíritos malignos. E eu fico a imaginar quantas crianças, Brasil afora, mundo afora, vivem o drama desse menino aqui. Mas talvez o maior drama é que os discípulos de Jesus não puderam libertá-lo. E sabe por que não puderam? Eles estavam perdendo tempo e o foco, discutindo com os inimigos da obra, em vez de estarem fazendo a obra de Deus. Mais tarde perguntaram para Jesus: por que nós não podemos? E Jesus respondeu: esta casta só sai com oração e jejum. Há determinadas batalhas na vida, irmãos, que nós não as venceremos com discussões, nem com argumentos. Precisamos do revestimento do poder de Deus, que nos vem através da oração e do jejum. Pois bem, dito isto, convido vocês agora a olharem comigo o terceiro painel. Vamos ver a espiritualidade de Jesus. Não a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Não a espiritualidade do vale, da discussão sem poder. Mas a vida de Jesus é caracterizada no texto por 3 aspectos. Primeiro, oração. Jesus subiu esse monte para orar, e ele orou. Orar para Jesus era mais importante do que sucesso no ministério. Há um registro de a multidão vindo para ouvir Jesus e para ser curada por Jesus, lá em Lucas capítulo 5, e diz a Bíblia que quando Jesus olha para a multidão vindo atrás dele, ele se retira para lugares solitários para orar, porque estar na presença do Pai é mais importante do que ser popular diante dos homens. Deus está mais interessado na nossa vida de oração do que no nosso sucesso público. E por que Jesus orou nesse monte? Algumas coisas aconteceram. Lucas conecta a oração de Jesus com o fato de ele ser transfigurado. Por que ele orou? O rosto resplandeceu. Porque ele orou, as vestes resplandeceram de brancura. Quando você ora, a Shekinah de Deus desce sobre a sua vida. Quando você ora, a glória de Deus se manifesta na terra. Quando você ora, os céus descem à terra. Segundo, porque Jesus orou, o Pai o preparou antecipadamente para enfrentar a cruz. Não tem vida sem luta. E sabe, irmãos, muitos sucumbem na luta porque não tinham vida de oração. Você ora e Deus prepara você para a luta. Você ora e Deus prepara você para enfrentar o seu Getsemane. O Pai preparou o Filho para enfrentar a cruz, porque ele orou. Terceiro, porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Preste bem atenção. Uma semana antes, o Pedro já tinha, desculpa da expressão, pisado na bola, repreendendo Jesus. Uma semana depois, pisou na bola de novo, comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias. Mas Jesus não se defendeu.
Jesus orou. E porque Jesus orou, o Pai defendeu Jesus, dizendo de dentro da nuvem: este é o meu filho, este aqui é o meu filho, este aqui é o meu eleito, a ele ouvi. Sabe o que o pai está falando? Não tentem comparar meu filho nem com Moisés, nem com Elias. Não tentem achar que meu filho é igual aos outros homens, por mais ilustres que eles sejam. Entendam uma coisa: a minha revelação ultima, completa, cabalmente em Jesus. É a Ele que vocês devem ouvir e mais ninguém. E quando a nuvem foi embora, eles abrem os olhos, não tem mais Moisés, não tem mais Elias, só tem Jesus, só tem Jesus, só tem Jesus. Deixa eu dizer algo para você, amado. Não tente se defender. Ore. Os críticos são muitos. Se você for tentar se defender, você vai ficar estressado. Ore. Porque quando você ora, Deus defende você. Segunda marca da espiritualidade de Jesus no texto é obediência. Obediência. Irmãos, cristianismo é obediência. Obediência. Volto a perguntar para vocês: qual foi a pauta da reunião daquele monte entre Moisés e Elias com Jesus? Verso 31, conversaram sobre o quê? Sobre a sua partida. Partida que é sinônimo de morte, de cruz. Então a pergunta a fazer no texto é essa: se a conversa foi sobre a morte de Cristo na cruz, a pergunta é: que grau de compromisso Jesus revela em obedecer a essa agenda ao descer do monte? E o texto nos dá 3 evidências. A primeira evidência está no verso 44, quando Jesus se volta para os discípulos e diz assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que ele está dizendo? A conversa lá no monte foi sobre a minha morte, e eu não arredo o pé de cumprir esta agenda estabelecida pelo Pai. É para a cruz que eu estou indo. Eu vou obedecer à risca o plano, ainda que a minha obediência passe pela minha morte, pela cruz. Agora confira o verso 51, que não foi lido, mas vale a pena conferir agora. Verso 51 está escrito assim: e aconteceu que, se completaram os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Eu gosto tanto disso. Manifestou aonde? Semblante. Usando português claro, está na cara. Está na cara. Mas não é uma resolução tímida, não. Intrépida. Não é para fugir de Jerusalém, não, é para ir para Jerusalém. Ele vai para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Agora veja o verso 53. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Meu amado, o projeto de Deus na sua vida é obediência. Nem sempre a obediência nos levará aos caminhos mais fáceis, mas é o caminho da glória. Finalmente, a espiritualidade de Jesus pode ser sintetizada em oração, obediência e poder. Poder. Qual foi a queixa do Pai em relação aos discípulos? Eles não puderam. Eles não têm poder. Eles estão fracos. Aí Jesus dá uma ordem para o pai: traz o menino. Traz o menino.
E quando o menino é levado a Jesus, o demônio entra nele, o joga no chão e ele se estribucha todo, ficou como alguém que estivesse morto. E diz o texto em Marcos, só Marcos dá essa informação. E Marcos relata assim: Jesus se dirigindo ao espírito maligno: sai desse rapaz e nunca mais voltes a ele. Vocês bem sabem, à luz da Bíblia, que uma pessoa pode ser liberta, e se ela não se arrepende, não se volta para Deus, os demônios que saíram rodeiam por aí, voltam, e o segundo estágio fica pior do que o primeiro. Mas a ordem de Jesus é clara, é decisiva, é absoluta, é peremptória: sai e não voltes mais. É autoridade, é poder. E o menino ficou liberto, e o menino ficou curado, e o Jesus devolve o menino ao seu pai, são, ileso, curado, salvo, louvado seja Deus. Esse poder está à disposição da igreja. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus envia o Espírito Santo para dar poder para a igreja. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está à sua, à minha, à nossa disposição. E eu queria concluir contando a vocês uma experiência que tive há muitos anos, lá em Recife. Eu fui convidado para pregar num culto de formatura de uma das turmas do Seminário Presbiteriano de Recife, numa das igrejas, num dos templos mais bonitos do Brasil, Igreja Presbiteriana das Graças em Recife. Depois do culto em que eu preguei, um dos formandos me chamou à parte para me contar a experiência que tivera naquele ano, quarto ano, o ano que ele se formou. E ele me disse algo tão interessante, porque uma das maiores igrejas presbiterianas do Brasil, fazendo aniversário, fez uma série de conferências, um termo muito comum no meio presbiteriano, uma série de conferências, sexta, sábado e domingo. E normalmente, nessas ocasiões, essas igrejas costumam buscar o pregador mais conhecido, com representatividade e etc. Então, quando esta igreja convidou um seminarista, ele se sentiu muito, muito valorizado, muito distinguido, ficou muito feliz, e partiu para aquela cidade, botou o seu melhor terno na mala, botou seus melhores sermões dentro da mala, e partiu para lá todo feliz. Aliás, o pastor o hospedou na sua própria casa. Na sexta-feira à tarde, quando já se preparava para ir para o culto, aproxima-se da casa do pastor uma mulher desesperada, diz: pastor, eu preciso de ajuda. Que foi? A minha vizinha está endemoniada, está quebrando tudo dentro de casa, ninguém tem coragem de enfrentar a situação, precisamos de ajuda, o senhor precisa ir lá. O pastor muito calmamente disse: minha irmã, que coisa interessante, acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus, preparado para essa tarefa. O seminarista que escuta a conversa e começa a tremer, os joelhos batiam um no outro, e ele gaguejando dizia: eu só vim avisar o senhor que eu estou indo embora, eu não fico aqui não. Não, seminarista, o caso é todo seu. Pegou o seminarista pela mão e foi caminhando pela rua, já de longe escutando os gritos cavernosos da mulher. Quando chegaram no local, havia uma pequena multidão ao redor da casa, todo mundo apavorado. O pastor olhou para o seminarista olhou para o chão. O pastor disse: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. E com muito medo ele entrou. Viu um quadro horrível, e ele tentou esboçar a primeira frase, e a mulher lhe deu uma bofetada na cara e o jogou ao chão. Um homem de quase 2 metros de altura, e no chão ele ficou por quase 1 hora, e a mulher ao redor dele bufando como uma fera selvagem.
Ele me disse: pastor, a minha vida passou como um filme na minha cabeça. Eu percebi quão seco eu estava, quão árido eu estava, quão despreparado eu estava. Estava nocauteado, envergonhado, na lona, beijando o chão. Mas depois de quase uma hora ali no chão, humilhado, ele começa a orar silenciosamente, como Sansão agarrado nas colunas, e diz: meu Deus, eu sou teu servo, restitui-me a autoridade, restitui-me o poder, meu Deus, não me deixes envergonhado, não deixes que eu envergonhe o teu nome, dá-me poder, Senhor. E enquanto ele ora assim em silêncio, a mulher caiu, e quando a mulher caiu, ele se levantou, porque diante de Deus humildade, mas diante do diabo autoridade. E ele deu ordem aos demônios para baterem em retirada, e a mulher ficou livre, literalmente livre. E esse seminarista, que agora era bacharel em teologia, formando, abraçado e chorando comigo, me disse uma frase que eu nunca mais pude esquecer. Ele me disse: eu entendi, pastor, naquele momento, que não basta ser crente, não basta ser seminarista, não basta ser presbítero, não basta ser diácono, não basta ser pastor, não basta ser missionário, não basta ser teólogo, é preciso ter o poder do Espírito Santo de Deus. Eu preciso desse poder, você precisa desse poder. Vivemos num mundo mau, e os cativos precisam ser libertos. Que fujamos da espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento, que fujamos da espiritualidade do vale, da discussão sem poder, mas que olhemos para Jesus, aprendendo com Ele uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida de poder. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.